Olá pessoal, boa tarde. Eu sou sua professora Paloma Amorim da Silva e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa do 8º ano. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos ver o período simples, é uma revisão sobre frase, oração, período, termos essenciais e integrantes da oração. Nós vimos isso aí no finalzinho ali, de quando a gente ainda estava se encontrando antes do isolamento. Mas vamos lá, vamos continuar. Devagar e sempre e vamos vencer as mesas aí. O estudo da língua lembra muito uma cebola, porque a perspectiva de camadas da cebola traz uma analogia com como se estuda a língua. Quais são as camadas de estudo das línguas, não somente da língua portuguesa. Essas camadas de estudo compreendem fonologia, fonética, morfologia, sintática, semântica e pragmática. E isso não de forma separada, mas de uma forma unida. Então vamos lá. A análise sintática é uma das principais camadas da análise que nós vamos trabalhar hoje. E por que essas engrenagens aí? Porque exatamente são as estruturas da frase que nos interessam agora para fazer essas análises aqui, certo? Por quê? Nós vamos ver os termos das orações. Antes da gente ver isso aí, nós vamos ver alguns conceitos preliminares. O primeiro deles é frase. Frase é todo enunciado com sentido completo, podendo ou não ter verbo. Então, nós temos aí, oi é uma frase nominal porque não tem verbo. Socorro, a mesma coisa, nominal porque não tem verbo. Agora, quando eu falo, estamos ansiosos pela descoberta da vacina, nós temos um verbo aí, ó, estamos. Estamos faz com que essa frase se torne uma oração. Por quê? Porque a oração é uma frase mais complexa, porque tem verbo, certo? Mas não importa. A oração também pode ser chamada de frase verbal. É o que eu estou falando aí, ó. A frase, quando apresenta um verbo, ela vai ter essa questão de ser oração. Então, ela é oração porque tem verbo. É uma frase com verbo. E é o que nos interessa aqui. O que é verbo? Verbo é toda palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. E esse coração não está aí à toa, está aí para dizer que o verbo é o coração da oração. Por quê? Porque se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Certo? Oração. A oração pode expressar ação, estado ou fenômeno da natureza. Certo? Por quê? Porque os verbos podem expressar ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, quando eu falo amo estar com vocês, é uma oração que expressa ação. Quando eu falo estamos felizes em te receber, é uma oração, porque o verbo estamos expressa estado, né? Pelo seu verbo estamos, que é um verbo que nesta frase expressa estado. E quando eu falo choveu durante a noite, é uma oração que expressa fenômeno da natureza, com esse verbo aí que expressa fenômeno da natureza. Outro conceito importante é o de período. Período é o espaço que sai da letra maiúscula e vai até o ponto final. É o espaço linguístico da narrativa. Certo? Da narrativa não, perdão, da frase, do enunciado. Então, é o que forma um todo com sentido completo e pode apresentar uma ou mais orações. Então, ele vai ser período simples quando tem uma oração. E se só tem uma oração, só vai ter um verbo. Agora, quando ele tiver mais de uma oração, ele vai ser período composto, certo? Os termos essenciais da oração, ou seja, os dois termos que não podem faltar dentro de uma oração, são o sujeito e o predicado. Sujeito é o termo do qual se declara algo, é o quem do verbo. Seu núcleo vai determinar o tipo de sujeito. Então, os cientistas enviaram uma carta ao ministro. Os cientistas é o quem do verbo. Que verbo? Enviaram. Então, quem envia... Quem enviaram uma carta aos ministros? Ao ministro? Os cientistas. Cientistas e cidadãos querem atitudes do governo. Quem querem atitudes do governo? Cidadãos e cientistas. Espera-se solução para estes problemas. Espera-se. O que espera-se? O que são esperadas? Soluções para estes problemas. Certo? Então, o sujeito é um dos termos essenciais sobre o qual se declara alguma coisa. Certo? Os sujeitos podem ser simples quando eles têm apenas um núcleo, ou seja, apenas uma palavra a qual recai a declaração. Então, o vírus está com seus dias contados. Vírus é a palavra principal. Foram divulgadas pesquisas interessantes sobre o tema. Então, pesquisas interessantes sobre o tema
é o sujeito cujo núcleo é pesquisas. Então, sujeito simples. Sujeito composto mais de um núcleo. Então, quando eu falo os hospitais e os cidadãos foram impactados com o vírus, eu tenho dois núcleos sobre o qual recaem a declaração. Então, olha aqui, ó, hospitais, cidadãos foram impactados. Abriram suas portas bancos e serviços essenciais. Bancos e serviços essenciais são as duas palavras principais sobre as quais recai a declaração no predicado. João e Maria são nomes comuns. Então, João, Maria são núcleos desse sujeito, João e Maria. Certo? Então, terceiro, sujeito indeterminado. Ele é um sujeito que existe, mas o interlocutor ou o falante não determina esse sujeito. Certo? Ele não está expresso, ele não vem aparecido e eu não consigo identificar, então ele é indeterminado. Por que isso é um erro? Não, isso é exatamente uma intenção comunicativa. Tem hora que não se quer dizer quem fez a ação ou sobre quem recaiu a ação, mas quer se dizer que recaiu sobre alguém, certo? Então, dizem que já temos solução para o caso. Dizem? Quem dizem? Não sei. Precisa-se de criatividade para vencer a quarentena. Quem precisa-se de criatividade para vencer a quarentena? Não sei. Certo? Então, o sujeito indeterminado, ele é assim, ele tem de dois tipos. O primeiro caso é quando o verbo está na terceira pessoa do plural e não tem sujeito expresso. Ó, deixaram este livro aqui, falaram muito bem de você. Então, terceira pessoa no plural, o verbo, a forma verbal, sem um núcleo explícito, ou seja, escrito, expresso. E o segundo caso é quando você tem um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, uma partícula C acoplada a um verbo transitivo, aliás, a um verbo intransitivo, a um verbo transitivo indireto ou a um verbo de ligação. Vive-se bem aqui, necessita-se de bons criativos, fica-se à vontade dentro de casa. Então, nesses casos, eu não sei quem vive-se bem aqui. Eu não sei quem necessita-se de bons criativos. A informação não é dizer quem faz aquele verbo. A informação está mais voltada para expressar uma ação sem sujeito determinado do que dizer quem foi que praticou essa ação. Fica-se à vontade dentro de casa. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. É o caso da oração em que não há pessoa. É o caso da oração em que não há um sujeito ao qual recai a ação. E geralmente isso acontece com o quê? Com os verbos impessoais. Esses verbos são impessoais justamente porque eles não admitem sujeito. É o caso, por exemplo, do verbo haver. Há pessoas bem intencionadas neste recinto. Então, o verbo está no singular. Haver e fazer indicando o tempo passado. Por exemplo, há dias não nos vemos. Não tem sujeito. Faz anos que cheguei aqui. Não tem sujeito. Ser indicando o tempo. São 4 da tarde. Também não tem sujeito. Então, nessas orações, nós temos orações as quais não temos um sujeito, ou seja, uma pessoa a qual recai a ação do verbo, certo? Com relação aos predicados, nós temos 3 tipos. E os predicados são indicados pelo verbo, pelo tipo de verbo, pela expressão, o que esse verbo está significando. Então, o predicado é a própria declaração feita sobre o sujeito e sempre vai conter dentro do predicado o verbo. Então, os tipos de predicados são predicado verbal, nominal e verbo nominal. O predicado verbal é aquele que expressa a ação. Sempre que o predicado expressa a ação, ele vai ser predicado verbal. Cantaram a música da história. Os chineses apresentaram casos de contaminação. Verbo apresentaram, verbo cantaram, os dois expressam a ação. Então, predicado verbal. Quando o verbo expressa estado, ou seja, ele não expressa mais ação, ele expressa um estado do sujeito, ele é um predicado nominal. Por quê? Porque ele não está mais interessado em comunicar uma ação, mas sim comunicar um estado sobre o sujeito.
Então, ele deixa de ser um predicado de ação e vira um predicado nominal. Olha só. Juliana ficou ansiosa com o trabalho. Ficou é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele não expressa ação. Ele expressa o quê? O estado de Juliana ter ficado ansiosa com o trabalho. Então, ficou ansiosa com o trabalho é um predicado nominal. Por quê? Porque o seu verbo agora expressa estado. E nós temos esse estado, que é o núcleo do predicado, sendo comunicado como predicativo do sujeito. Certo? O que eu quero que vocês entendam? Dizer que um verbo é de ligação, ou seja, de estado, e dizer que o verbo é de ação, ou seja, predicado verbal, vai depender do quê? Da oração. Então, na primeira oração, Joana anda rápido. Esse anda aí, ó, é a ação de andar. Por quê? Porque eu tô falando que ela anda rápido. Então, não é o estado como ela anda, é como ela anda. Então, é andar mesmo. Então, é andar mesmo. É a ação de andar. Já aqui, ó, Joana anda esperançosa com a vida. Esse anda não é um anda de andar, mas é que ela está esperançosa. Então, você vai dizer que um verbo é de ação ou de estado, dependendo da oração em que ele aparece.